dia. Bom, rapaz, tem dia que de manhã é difícil acordar, né, velho?
Gente do céu, quase deixou um aspas na rua do Rimar derretendo.
Então, bom dia para todos e para todas. É o seguinte, a aula de hoje, então, é sobre o texto do François Dolce. Vocês podem encontrar também como François Doce e François Doce, né? Portuguesado, né? Enfim, mas não vou ficar com essas fetiches de boboca. O fato é que é o François Doce, e ele é bastante conhecido no Brasil, entre os historiadores, e ele escreve esse livro aqui com o objetivo de... Isso aqui é até doutorado, na realidade. Né? Com o objetivo de apresentar uma história, né, da historiografia. Isso é muito louco, porque historiografia é a escrita da história. Né? E quando você vai fazer também uma análise desta escrita da história, como os historiadores escrevem a história, também usa-se a expressão historiografia, né, o conceito de escrita da história. Agora aqui, sobretudo, um estudo sobre a escrita da história. Isso é um trabalho historiográfico, isso aqui é um trabalho historiográfico clássico. Né? Historiador analisando outros historiadores que escreveram a história, as suas perspectivas, etc. Né? Isso não torna um livro um clássico, mas a potência de determinados livros historiográficos, né, e fez com que, nesse caso, fizesse esse livro do Doce se tornar um clássico entre os historiadores. O Doce, ele é diferente, eu falei para vocês, né? Ele não está lecionando na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, onde o Legoff está lecionando, onde Jean Chanut está lecionando. Né? O Doce, ele não é um dos analistas, ele não pertence à escola dos análises, né? Ele, como qualquer outro historiador francês, ele está lá, ele dialoga com os analistas, etc, etc. Mas a ideia do Doce, a pegada dele é uma outra. Ele é especialista em história intelectual, né? É a escrita da história de intelectuais. Não é necessariamente uma escrita apologética, né? Mas é uma escrita de análise. Né? Ele escreveu sobre o Lévi-Strauss, ele escreveu sobre o Platon, ele escreveu sobre o Ladiourier, enfim, vários outros historiadores. Né? Então é uma ideia de história intelectual. E, evidentemente, que ele dá aula onde? Ele dá aula na Universidade de Paris. Né? É no Panteão que ele dá aula. Né? Então não é pouca coisa. Era para ser um bom aristocrata, né? E eu acho que em dada medida mas ele é um analista crítico da historiografia. Isso é muito importante, né? Porque não nos dá espaço para uma análise diferente da contemplação, e também não é um marxista. Falei isso no último encontro, né, quando eu dei uma introduzidinha. Ele não é um marxista, né, declaradamente. Ele não está afim de acabar com a propriedade privada, nada disso. Né, nada disso. Ele é um historiador sério. Da mesma forma, eu vou chamar a atenção aqui para o Hegel. Né? O Hegel não era um aspas, historiador, um filósofo, né, que defendia, sei lá, o proletariado, ou ainda que estava querendo fazer o fim da propriedade privada, propunha isso. Não, o Hegel também não. Deixa de ser, mesmo assim, não deixa de ser um importantíssimo pensador. O Doce, né, é um ilustrador, que não é um marxista, mas é um importantíssimo historiador, que ajuda a gente a pensar a escrita da história e colocando a tradição francesa em xeque. Né? Não numa análise contemplativa, mas uma análise bastante crítica. Né? Esse livro aqui teve uma recepção forte no Brasil, porque até então o que se tinha aqui, até os anos 90, eram publicações dos próprios membros da Escola dos Análises, né? Ou ainda desse modelo, desse movimento dos análises. E aí, então, é uma leitura de ti. Né? Eu escrevo uma história que fala de mim, né? E tu vai ter um acesso à história que eu escrevi de mim. Né? Então é bastante complicado. Né? Complicado no sentido que o próprio Doce coloca aqui. Né? Um verdadeiro espetáculo de autoelogios, né? E de autocríticas eufemistas. Né? Então, análise crítica é importante. Essa briga toda que você já deve ter percebido que existe na historiografia, o que a gente tira disso? Né? Antes de entrar no texto do autor. É justamente a riqueza de possibilidades de análise. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que esses historiadores eles estão em franco debate, aberto debate, com as ciências sociais. Ciências sociais, como nós pensamos aqui, como vocês estudam e serão aqui, ciências sociais. Ou seja, uma característica importante nesse trajeto dos anos 20, século 20 até aqui, é justamente a construção da história enquanto uma área da ciência a partir do franco, aberto debate com as ciências sociais. Né? Sobretudo, um debate crítico, se a gente pensar lá nos anos do Brodel,
que é mais ou menos ali entre os anos 50 até 69, né, e um debate mais fraternal nos anos 70 e nos anos 90, certamente um debate bastante fraterno, né, mas um constante debate com as ciências sociais. Isso mostra que a constituição da história enquanto ciência, né, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, que deu um poder muito grande para os historiadores, se constituiu, a história como ciência, se constituiu a partir do debate com as ciências sociais, né, com a antropologia, as ciências históricas, sobretudo as ciências sociais. Né, não só a antropologia, mas sobretudo as ciências sociais. E aí, os historiadores souberam muito bem, analisa o François Doss, dialogar com as ciências sociais, com a antropologia, com a política, com a economia, com a filosofia, com a psicologia, e a partir desse debate abraçar coisas que... coisas que eu digo são procedimentos metodológicos dessas áreas do conhecimento para a historiografia. Né? Isso dá uma potência para o trabalho historiográfico fenomenal. Não é difícil observar que há sempre historiadores, ou ainda disciplinas de história, nos cursos de economia, história da economia. Serviço social, não estou confundindo dessa vez não, né? Ou seja, história da organização social brasileira e latino-americana. No curso de Ciências Sociais, introdução à história. No curso de Relações Internacionais, tópicos especiais de história. Né? Ou seja, a historiografia eu acho que conquistou um espaço, os historiadores então, conquistam um espaço extremamente assim, tranquilo, e eu acho que hoje inconteste dentro das ciências humanas. Né? Lembrando que no começo do século XX, lá para os anos de 20, década de 20 mesmo, a historiografia era colocada, muitas vezes, à margem. Estou pensando no Durkheim. Sempre que eu falei isso, acho que é a quarta vez que eu falo estado de aula, eu penso no Durkheim. Né? A ideia é onde está a história? Está dentro do rol das ciências humanas. Mas está onde? Está à margem. Atenção, muitas pessoas vão aproveitar essa crítica do Durkheim, né? E vão se sentir assim, vão desfilar, possuirão a síndrome do cachorrinho que caiu da mudança. Pessoas que eu digo que são os historiadores. Nós somos à margem das ciências sociais, nós precisamos, né, de ajuda, porque nós lutamos contra, brigamos, digladiamos contra a história tradicional, com a história tradicional, e precisamos de ajuda das ciências sociais. Tal. É uma briga desgraçada. Muitos historiadores vão vestir a camisa do cachorrinho que caiu da mudança, de coitados, né? Vão se colocar, nossa, nós somos à margem, né, das ciências, nossa, que droga, né? Ou vão chorar, etc. Entre aspas, é claro. Outros historiadores vão se articular politicamente, intelectualmente, né? E metodologicamente. Eu estou falando certamente do Mark Bloch e do Lucian Febvre, que os dois não vão abraçar o discurso do tipo, nós somos os mais fracos, os mais frágeis das ciências humanas, né? E aí, literalmente, nós precisamos de ajuda. Não, eles não abraçam esse discurso, não. Se nós estamos à margem, porque estamos à margem, e se estamos, sairemos da margem. Vamos para o centro. E me parece que isso deu certo de forma tremenda. Né? Começa aí, então, com o Zanal, que é a proposta do livro, analisar a história do Zanal até os anos 70, que ele não vai entender como um Zanal, mas como uma nova história, intitulada pelos próprios intelectuais dos anos 70. Mas, ou seja, vamos então nos organizar. Então, observa, essa organização do Zanal, nos anos 20, no início do século 20, é justamente uma organização teórica, metodológica e também política. A ideia é uma revista, desenvolver uma revista que congregasse, olha lá, não é uma revista só para os historiadores escreverem. Como existiam revistas, né, os anais alemães, por exemplo, né, de sociologia, né, só sociólogo escrevia. A revista do Zanal tem um diferencial muito grande em relação às ciências do homem. Né, que é justamente nesta revista, publicações não só de historiadores, mas de todos os intelectuais de todas as áreas do conhecimento das ciências históricas. E aí os sociólogos são muito bem-vindos, né, o que se colocava já ainda muito questionavelmente, ciências sociais também são muito bem-vindos, os psicólogos, nossos psicólogos até hoje, né, são assim, marginalizados de uma certa forma, e isso é errado, equivocado, são muito bem-vindos, e evidentemente, os antropólogos são muito bem-vindos. Estou falando do Lévi-Strauss, né? Não só do Lévi-Strauss, mas emblematicamente o Lévi-Strauss. Né? Esses pensadores, eles vão ser convidados para publicar com o Zanal, vão participar dos eventos, serão convidados, por exemplo, vai ter um evento de um congresso, um simpósio, um colóquio,
né, sobre historiografia, então vamos chamar quem? Vamos chamar os literatos. Sim, vamos chamar o pessoal que nós falamos aqui no Brasil de letras. Vamos chamar o pessoal da letras. Vamos chamar o pessoal da antropologia. Vamos chamar o pessoal das ciências sociais para debater no congresso, no colóquio de historiadores. Isso é muito importante. E me parece que essa proposta do Bloch e do Febvre, sobretudo do Lucien Febvre, né? A gente sabe que o Bloch, logo depois que fez sua tese doutoral, Marc Bloch, né, foi para a resistência, escreveu bastante, etc. e tal, na resistência, né, mas morreu. Né, e quem ficou vivo foi Lucien Febvre, e ele que vai criar a sexta seção da Escola de Altos Estudos, né, que depois virou Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, nos anos 70. Né. Então, é uma proposta de criar um instituto, vou chamar assim, é um departamento, é uma seção, tem autonomia, né, para poder fazer curso de graduação, pós-graduação, pesquisas historiográficas. E é um tipo vou chamar assim, aspas, a palavra não é instituto, beleza? É uma seção departamental de altos estudos, de ensino superior, poderíamos falar, né? Que tem o objetivo de dialogar com as outras áreas do conhecimento. Não é fechar um departamento de antropologia, ou ainda de sociologia, ou ainda de psicologia, ou ainda de ciência econômica ou de economia, né? Mas sim departamentos de altos estudos, e que está sendo dirigido pelos historiadores. Atenção, a revista Anal continua existindo, mas a sexta seção da Escola de Altos Estudos, criada pelo Lucien Febvre e desenvolvida pelo Prodel, não é necessariamente a revista dos Anal. Né? Uma coisa é a direção da revista Anal, outra coisa é a direção da Escola de Altos Estudos. Tudo bem até aqui? Agora, evidentemente que o François Doss, ele é cheio de fazer uns gráficozinhos. Esse livro só tem alguns, né? Os outros livros ele é cheio de querer quantificar, ele tem um gráficozinho. Coincide, tem momentos que vai coincidir que o diretor da revista Anal é o diretor também da Escola de Altos Estudos, né? Ou ainda faz parte do colegiado que dirige, né, a Escola de Altos Estudos, né? Muitas vezes faz parte do colegiado editorial da revista, mesmo que não presida a revista dos Anal. Né? O fato, turma, que a gente tem que chamar, que o Doss chama atenção, e aí eu já estou entrando num texto mesmo, né, é justamente assim, como os historiadores se articularam muito bem politicamente, caindo por terra aquela ideia, de novo, vou falar mais uma vez, falei de uma aula, aquela ideia de neutralidade. Essa neutralidade é questionada, né, porque os historiadores eles vão se organizar politicamente, né? E politicamente é no sentido não partidário, temos no meu partido, sou filiado ao partido X. Né? Normalmente eles seriam talvez enquadrados como o apolítico, ou melhor, o apartidário. Né? O apartidário. Né? A ideia não é ficar dentro do Partido Comunista, ou ainda do Partido Republicano, do Partido Liberal. Não. Nós somos historiadores e vamos escrever história. Mas para isso vamos dialogar. Vamos dialogar aí sim com partidos políticos que governam, né, com partidos políticos, com governos que estão gestando o Estado francês. Né? Bom dia. E para isso terão que fazer sérias articulações. Sérias articulações significa tomar posicionamentos na própria escrita da história. Não que esses autores dos anais vão escrever uma história de acordo com o que o governo quer. Não se trata simplesmente disso. É muito simples, não é isso. O que eu quero chamar a atenção é o fato do diálogo com o Estado francês. Isso é muito importante, sobretudo na figura inicialmente do Lucien Febvre, né, e depois, com muita força, na figura do Fernando Braudel, né, do Braudel. O fato é que o Braudel ele vai institucionalizar isso, ele vai firmar realmente como uma escola de altos estudos. Conseguir fazer isso na França é de uma proeza tremenda. É proeza tremenda. Né? Ou seja, você criar um instituto de pesquisa superior dentro das, vamos chamar assim, para além da Sorbonne, para além do Panteão, tem que ter muito poder político para fazer isso. Então, muitos diálogos foram feitos, né? E a maior parte deles certamente não chegará para nós. Né? Mas o que eu posso dizer aqui com muita tranquilidade é que há uma articulação política para além da pesquisa historiográfica. Né? Essa ideia de que eu sou neutro, eu sou só pesquisador, eu só faço pesquisa. Os historiadores não caíram nessa. Mais uma vez eu estou aqui fazendo uma alusão a uma tradição durkheimiana, né? Que também não é neutra coisa nenhuma, mas postula neutralidade, axiológica, etc. Os historiadores não têm essa pegada.
Né? Acho que justamente essa pegada que faz com que os historiadores, dentro das ciências humanas, até hoje na França, sejam os intelectuais que possuem destaque. Tudo bem falar assim? Destaque. Eu poderia falar assim, ó, possui mais poder, né? Mas eu não quero exagerar tanto, né? Porque aí seria o genérico e certamente há muitos departamentos que não são dirigidos por historiadores, são tão quanto poderosos. Mas, ou seja, com destaque, né? E aí o François Doss escreve esse livro porque ele vai identificar que toda essa trajetória dos anos 20, os anos 30, 40, 50 e 60, pegando o segundo momento ali com Brodel, nos anos 70 tem uma mudança, a mudança de perspectiva teórica e metodológica. Né? Por isso que ele faz a distinção, o subtítulo do livro, o título A História Migalhas, traduzido para o português, né? E um subtítulo, A História dos Annales, a História Nova. Né? Dos Annales, a História Nova. Ou seja, não há uma para ele, o Brodel, não há uma continuidade. Né? Ou seja, começou em 1929 com a publicação inicial da revista Annales, né? E vem até os anos 90. Ele vai ser mais modesto, não vai falar os dias de hoje, né? Vai falar até os anos 90. Que para ele é o dia de hoje dele, da época da publicação. E aí ele vai dizer o seguinte: há uma ruptura epistemológica nos anos 70 com tudo aquilo que foi escrito, produzido e essencialmente colocado como característica dos analistas, característica dos membros da escola ou ainda desse movimento, dessa revista dos análises. Né? Então ele começa o texto de forma linda, né, citando Clio. Bom, eu não vou fazer leituras longas, mas ele começa com uma epígrafe do George Orwell, né, que diz o seguinte: aquele que tem controle do passado tem um controle do futuro. Eu acho que essa epígrafe é bastante acertada por parte do Doss, porque tem o que conseguiram e pensaram partes dos historiadores, vou chamar aqui, entre aspas, da primeira e segunda geração, né, dos anos 20 até os anos finais dos anos 60. Por quê? Há uma articulação, para além das pesquisas, suponhamos que eu quero trabalhar movimento campesino, eu quero trabalhar a ideia de que não existe movimento campesino mais, ou ainda eu quero trabalhar a história dos intelectuais, eu quero trabalhar a história da França, eu quero a história da América, e aí vai. Para além dessas minhas pesquisas, desse meu engajamento com o meu objeto de pesquisa, de estudo, eu tenho também um engajamento e articulação política com o poder estabelecido. Isso é muito importante, né? Porque é justamente a partir daí que a gente vai tentar entrar aqui no texto do Doss e ver essas críticas, entender um pouco melhor as críticas que o Doss está fazendo. É uma crítica, eu disse para vocês, eu espero que não tenha feito uma propaganda enganosa. Eu disse que a estética textual do Doss, do François Doss, é uma estética brilhante, né? Escreve muito bem, é muito claro, espero que vocês tenham sentido isso. Né? E ele diz o seguinte: para além de toda a intelecção e toda a erudição, não se discute, os historiadores, mesmo da terceira geração, dos anos 70, dos anos 90, são extremamente importantes. Né? O que ele quer chamar a atenção aqui é para a articulação política, né? Para esse não tipo neutralismo ou neutralidade axiológica. A ideia que ele coloca inicialmente é apontando o seguinte: nos anos 70 tem um grande modismo, né, que não surge nos anos 70, mas entra em voga nos anos 70, que é o estruturalismo, né, e a etnologia e a antropologia vão beber monstruosamente, né, desse modismo. Tudo bem. Só que já dá uma cacetada gigantesca. Né? Ele tá, se vocês sacaram, né, isso é mais lá no capítulo 5, ele vai fazer uma crítica, né, à antropologia, sobretudo ao estruturalismo. Né? E ele começa fazendo citações em relação ao desejo de história que existia na França, né, nos anos 70, nos anos, enfim, na época da terceira geração. Ou seja, uma sede de divulgação, revistas de vulgarização. Vulgarização, aqui muito bem entendido no sentido de divulgação, né? Vulgarização no sentido pejorativo, mas no sentido de estar divulgando, né, os trabalhos e a história, etc. E ele diz, nos anos 70 há um frenesi em relação ao passado. Queremos saber as nossas origens, queremos saber os nossos antepassados. Pessoas buscando, vendendo, serviço mesmo, historiador vendendo, por exemplo, assim, a composição de árvores genealógicas da família,
né? E as pessoas querendo, por exemplo, qual é o brasão da minha família, em dada proporção, no Brasil não está acontecendo algo diferente, uma menor proporção, né? Mas está acontecendo também isso no Brasil, né, durante os anos 70, 80 e talvez, quem sabe, até os anos 90. Essa ideia do brasão da família, né? Com o advento da história, vamos chamar assim, com o advento da internet, uma série de possibilidades se criaram. Por exemplo, sites especializados dos anos 90, primeiro lá na Europa, depois, né, tem depois aqui no Brasil, e sites especializados em desenvolver o brasão, pesquisar o brasão da sua família, através do seu sobrenome. Daí você digita lá, sobrenome, sei lá, Pirapipoca, né? Daí eles vão fazer uma série de cruzamentos, né, com esse sobrenome, etc e tal, e vai dar alguns nomes, porque são empresas especializadas mundialmente, que tem uma série de... Brasil, família Menezes, que é meu sobrenome. Né? Daí vai ter lá um banco de dados com alguns Menezes, né, que possivelmente eu posso identificar, ó, é nós, velho, é nós mesmos, somos nós mesmos. E aí eu imprimo o brasão, né, e daí eu vou numa gráfica, eu posso em qualquer lugar, e coloco na sala da minha casa o brasão da minha família. Muitas vezes isso é puro paia, né? Tem um monte de empresa aí. Brasão fake. Né? O fato que eu quero chamar a atenção aqui não é para a feitura do brasão, mas é para a preocupação com a identidade histórica. Isso que eu quero chamar a atenção. Né? E não necessariamente no Brasil nesse momento, mas pensando isso na França. As pessoas querem redescobrir a sua história. E aí ele começa assim, né? Clio está sendo revisitada, para ser ipsis verbis, literis, perdão. Clio torna-se a musa inspiradora de um público cada vez maior e mais ávido por saber sobre o seu passado. Na França, ele está pensando. Né? Ou seja, a história está na moda. Por favor, não pense moda aqui no sentido boboca. Né? Mas, ou seja, muitas pessoas, anos 70, querem saber a sua história. Querem saber a história do seu bairro, querem saber a história da origem do seu país, querem saber a história dos seus mais próximos, querem saber a história do outro, do diferente, do não eu. Tudo bem até aqui, essas palavras? Outro, não eu, diferente, falando da alteridade. Né? Eu quero conhecer o outro. Eu preciso conhecer a história do outro para identificar a minha história, aquilo que sou eu, o não outro. Né? E aí ele vai falando como os historiadores estão inseridos nesse contexto histórico na França dos anos 70. Né? Ou seja, você tem ali na França dos anos 70 programas de TV, programas de rádio. Isso está tudo disponível no YouTube. Né? E também em outros provedores sem ser YouTube, que não é o único do planeta. Ou seja, programas de TV. E é interessante os programas de TV. Eu não fiquei postando nada lá no Facebook de vocês, porque para não ficar entupindo lá depois. Né? Mas, por exemplo, essas entrevistas estão disponíveis lá. Né? A TV França Internacional, ou Interior, faz debates. É muito parecido com esses programas de auditório que temos aqui no Brasil. Tínhamos nos anos 70 e temos até hoje. Né? A estética, a forma, só a forma, né? O conteúdo radicalmente diferente. Né? Ou seja, os entrevistados aqui, o entrevistador, o chefe do programa aqui, guardem os personagens, os entrevistados, o chefe do programa e os convidados, plateia. Né? Interessante quando começa a analisar, porque a imagem também é uma ponta histórica muito importante, pessoal, muito, muito, muito importante. Né? E quando a gente começa a analisar essas imagens, me parece altamente importante. Por quê? Você observa lá um público, por exemplo, olha o detalhe. O apresentador, vou pegar um programa que tinha lá na TV França, é o Ladorrier, historiador dos anais, apresentador do programa. Os entrevistados é o Jacques Legoff e o o Jacques Rebel e o Jacques Legoff. Está dando para sacar? Os caras não são bobos, os caras têm programa e têm audiência monstruosa, audiência gigante. Né? E aí eles estão discutindo sobre suas pesquisas, sobre a França medieval, enfim, a sociedade na transição feudo-capitalista, estão discutindo essas coisas. E tem o público. É muito interessante, porque o público é sempre muito bem. É complicado, é questionável isso que eu vou falar agora, mas falarei. Passa essa sensação, não dá para confirmar isso, né? Mas é um pessoal extremamente alinhado, né? Não estão de camisa amarrotada, tudo bem, eu sei que isso é pouco, entendeu? Mas você vê que vou usar uma expressão que a burguesia idiotizante de Gianópolis de São Paulo usa, é uma galera diferenciada. É uma galera diferenciada. Né? Você vê que tem toda uma pompa, né? Comportamentos bovinos constantemente ocorrem, do tipo, né? E os historiadores trocando ideia, debatendo, e o pessoal só com ou sem som, né?
Então, é claro, a plateia é plateia, né? Não tem um momento, está aberto o debate e agora os presentes. Não. Tem programas franceses de historiadores que têm esse formato, né? Mas a maioria não. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, de novo, o apresentador é o Ladiomier, entrevistado, estou dando exemplo de das centenas que está lá no YouTube, né? É o Jacques Revel e o Jacques Legoff, todos eles da Escola dos Anais, todos eles da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, na década de 70. Né? E provavelmente, é só provavelmente, leitores deles ali atrás na plateia. Né? Os caras não são bobos. Só que é o seguinte, se a gente ficar, vamos lá, porque senão passa uma leitura também ufanista, né, desses intelectuais na mídia, ou ainda se utilizando do poder midiático enquanto intelectuais midiáticos, como vai chamar assim o Pierre Bourdieu, né, os intelectuais midiáticos. Esses historiadores da década de 70 são historiadores midiáticos e cumprem uma função muito importante na divulgação da história. Não tenha dúvida disso. Né? Não tenha dúvida disso. O Dossé, ele sempre tenta deixar claro, olha, são muito importantes. Né? Agora a gente precisa analisar eles, né? Ou seja, toda essa historiografia que está sendo produzida e o papel desses intelectuais na organização da sociedade. Né? Isso aí é grande, mas é o que ele também está dizendo. Né? A linha dele. E aí o que acontece? Você tem, então, um historiador fazendo esses programas, mas imagine que da programação de uma TV, sei lá, um programa, uma TV, um canal de transmissão, tem um dia inteiro de programação. Você tem lá a parte da manhã, as manhãs são as manhãs dos historiadores. É incrível isso, que maravilha. É café com história, literalmente, poderia chamar o programa. Né? Mas aí o que acontece? Se a gente ficar falando de tese doutoral, desculpa, até o pessoal bovino né, vai enjoar, vai estressar ou ainda não vai aguentar. Então o que eles faziam? Eles intercalavam. Olha que coisa doida. Não são amadores. E não são apolíticos. Não são neutros. Os historiadores desenvolvem, atenção, só mais uma importante informação. Esses programas de TV e de rádio que eu vou citar aqui na sequência, não são necessariamente projetos de extensão da Escola de Altos Estudos, ok? Eles são intelectuais, professores e pesquisadores da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, e por fora tem o programa deles na TV Tem. Só para ter uma noção. Não há um vínculo institucional desses programas com a escola, formal, né? Então, só para chamar a atenção. Então, o que acontece? Começa lá, 8 da manhã, programa com os historiadores, normalmente é entrevista, né, ou debate entre os historiadores com os entrevistados. Isso 1 hora, meia hora, 40 minutos. Né? Depois disso, o resto da manhã inteira trabalham com a participação de contadores de história. Aí parou a análise historiográfica científica e vem quem? Vem os contadores de história. Agora, vamos lá. Vocês já ouviram algum contador de história? Se já viram um bom contador de história, vocês devem ter ficado encantados. Né? Encantados com a narrativa, de como construir e apresentar a narrativa. Né? Se é bom, é brilhante. Né? E aí o que acontece? A audiência com esses narradores... Porque tinham vários historiadores, vários contadores de história, que não são historiadores, né, necessariamente, como eles mesmos entendiam, mas são pessoas que narram a história e contam a história, né, de forma encenada e de forma artística. Né? E isso dava uma audiência monstruosa. E aí vinha a história da Joana d'Arc. Agora, você tem várias opções. Você pode trazer, por exemplo, sei lá, né, bom dia. Você pode trazer um historiador, amigo nosso, para poder falar da pesquisa dele sobre a Joana d'Arc, né? Ou você pode trazer um contador de história, que vai fazer toda uma narrativa encenada, uma coisa diferente, que vai chamar a atenção. A audiência bombava. E dentro desse contexto que o Doss chama de renascimento de Clio, ou ainda, né? Ou seja, Clio revivida, uma busca por Clio. Clio é a história, galera, beleza? Clio é a história. Ou seja, eu quero saber a história. Então isso dava uma audiência tremenda. Né? Aí cessava as análises teóricas, metodológicas, etc. e tal, e se intercalava com essas manifestações estéticas um pouco mais, bem mais populares. Não entenda aqui popular erudito como a distinção que normalmente faz. Tá? Popular no sentido de ter bastante audiência. Agora, eles não são bobos. Né? Na TV 5, que existe até hoje na França, TV 5, que existe até hoje, disponível aí também, tal, para acesso e tal, esses caras tinham e ainda possuem participação. Né? As figuras hoje são outras, né? Mas eles tinham participação. Vai debater política? Vamos lá. Vai debater, por exemplo, a questão do processo de independência das ex-colônias,
né? Isso na década de 70, né? Então vamos chamar os historiadores, né? Quando não, os programas são dos historiadores. Isso aqui é de uma articulação política tremenda. Se me permitirem um paralelo, só para ilustração, é como se, por exemplo, o nosso departamento aqui, do qual eu faço parte, né, Departamento de Ciência Política e Economia, né, existisse nele um grupo de intelectuais, isso existe, e que tivéssemos, por exemplo, na TV Tem, um programa nosso para falar sobre ciência política, ou economia, ou história econômica de Aba 4, né, ou ainda na TV Record, ou ainda na rede Canal da Família, como é que chama lá? Rede Vida. Rede Vida. E assim vai. Ou no canal local. Aqui em Marília deve ter um canal local, não tem? Quantos historiadores vocês já viram lá? Aliás, melhorando. Só para não recortar historiadores, porque aqui também não é uma faculdade de história, né? Mas, olha lá. Quantos dos professores do campus constantemente vocês veem, ou ainda, esporadicamente? Agora, vejam só, a TV Tem, que está aqui do ladinho, né? Preciso de um analista para poder fazer né, uma leitura sobre o que está acontecendo em Marília em relação a essas manifestações de rua. Essa molecada da Unesp aí fica botando fogo, né? Brilhantemente. Enfim, fazendo um corta-pista aí. Vamos chamar alguma pessoa para fazer análise disso aí, né? Quantos professores vocês já viram lá fazendo análise? Eu já vi, hein? Eu já vi. Mas é pouco. Eu já vi muito pouco, muito pouco. Agora, alguém está fazendo análise. A Unesp é muito queimada na cidade. Eu estou percebendo isso assim, monstruosamente. Mas é só aqui, viu? É só aqui. Porque quando eu falo que eu dou aula na Unesp de Marília, em São Paulo, nossa, o pessoal paga até a conta. Paga até o café. Né? É incrível, né? Lógico que eu não estou querendo aqui falar de oportunismo, mas estou falando... Aqui em Marília, realmente, né, tem uma expressão cristã que diz o seguinte, que o santo de casa não faz milagre, né? Aqui, acontece coisas nesse campus. Sim, então, a gente pegou raiva, porque quanto mais a gente lutava contra a ditadura, menos recursos tinha cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Ótima lembrança. Então, o povo daqui pegou raiva, daquela vez que não sei. Agora, observe, eu falei na última aula, eu fiz um comentário breve sobre o centro de documentação. Foi aqui na manhã que eu fiz isso? Quem é que coordena? Quem é o tutor de todo o centro de documentação, aonde se guarda a história de Marília? Quem é responsável por isso? É o Unesp. É gratuito. Cheio de erro lá, umas aberrações históricas que eu não vou repetir aqui não. Mas o fato é, quem é que está tomando conta daquilo, bem ou mal? Quem é que está responsável pelo acervo de parte da história? Formalmente é pela história de Marília, mas é só parte, viu? Sem ilusão, é só parte que está lá. Ou seja, quem é responsável? Quem são os responsáveis? São intelectuais da Universidade Pública de Marília, né? Não sei se necessariamente, não é do Departamento de Ciência Política e Economia, né? Mas são professores, certamente deve ter um historiador lá, contratado pela Unesp, fazendo todo um trabalho de curadoria daquele centro de documentação. Museu já não sei, mas centro de documentação. O prédio está tudo ali dentro, num complexo da Unesp, né? Eu não sei como é que vai ficar, a parte da saúde vai ser transferida para cá, correto? Não sei se vão trazer o centro de documentação para cá, né? Mas o fato é o seguinte, eu quero chamar a atenção é que os intelectuais estão inseridos na política. Voltando aos franceses, que é o objeto do gloss, né, ele está dizendo, os intelectuais, a França possuem programa de rádio, lembrando que nos anos 70 a televisão já está super divulgada na Europa, tá ok? Não é como é no Brasil, tem também já no Brasil, mas ainda não é uma coisa radicalmente popular, né? O rádio ainda tem muito acesso. Sobretudo para a maior parcela da população brasileira nos anos 70, o maior veículo de comunicação em massa é o rádio, não tenha dúvida nenhuma, né? Agora, a TV coexiste no caso aqui. No caso da França, a TV já é super popular, mas o rádio também mantém a sua popularidade na França. E programas de rádio serão desenvolvidos. E ali, histórias serão contadas, né? Narrativas, análises, entrevistas, igual do palco, só que pelo rádio, né? E muitas vezes o programa de palco de TV transmitia ao vivo para o rádio, né? Via rádio, né? E também vão pegar muito forte algo que já existia no rádio desde os anos 20, que é justamente o quê? A gente vai chamar de telenovela aqui, né? Mas são as novelas de rádio.
Já escutaram novelas de rádio, pessoal? É lindo. É lindo, assim, é lógico. Hoje a gente está na geração polegar opositor em ação, jato. Né? Mas é o seguinte, as novelas garantiam uma audiência monstruosa, tal qual as televisivas hoje. No caso do Brasil, a expressão lá na França, hein? Por quê? Porque, por exemplo, é novela, então são episódios, né? Ou seja, novela é um gênero literário, beleza? Que, de acordo com o desenvolvimento dos veículos de comunicação em massa, abraçou esse aporte de transmissão, né? Ou seja, começava o episódio 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e aí ia, capítulo 200, capítulo 700 mol, sei lá, né? Ou seja, isso prendia as pessoas. Agora imagina, os jornalistas desenvolvendo programas de rádio, contando a história do bairro, a história da cidade, a história, quanto mais pitoresca, mais audiência. Né? Agora, a partir de um trabalho historiográfico, etc. e tal. Só que não ficava só nas prateleiras da escola de altos estudos, as produções que eles faziam. Adaptando, para figurar, para a gente entender um pouco melhor. Os nossos TCCs não ficavam só ali na biblioteca, em uma única estante para... É como se fosse... Sei lá, eu vou aqui à nossa biblioteca, tudo bem, uma forma de organização, só isso. Mas me permitam. Né? Eu vou até a nossa biblioteca aqui no campus e vejo a parte onde ficam os TCCs. Na realidade, eu nunca vi TCC lá, não. Na realidade, eu vejo lá tese de doutorado e mestrado. Né? Os TCCs provavelmente ficam ali. Né? Uma estante, é como se fosse um pequeno Auschwitz, né? Em que os pobres mortais iniciantes na pesquisa deixam lá os seus filhotes. Né? Uma espécie de confinamento. E até, de uma certa forma... soa como desprezível. Ali é os TCC. Os livros ali, 900 e pouco, 800 e pouco, ali é a nossa área, ali é firmeza. Ali é tipo, não tem nem numeração, não é nem a numeração clássica universal desenvolvida pelos D'Alembert e Diderot no século XVIII na França. É 1, 2, 3, 4, 117, não sei o que tem. Há um certo desprezo. Trabalhos maravilhosos tem ali, é lógico. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que essas pesquisas que esses historiadores de Janal produzem, não vão ficar mesmo presas às prateleiras, né? Presas aos departamentos. Os caras vão fazer política para além do departamento. E a pesquisa tem que dialogar com a sociedade. As revistas devem vender. E não só a revista do Janal, né? Os anais desses pesquisadores, mas literalmente outras revistas de divulgação, como existe no Brasil. Olha só, no Brasil é triste, o historiador sofre no Brasil. No Brasil é só no final dos anos 90, olha o que eu estou falando, é só no final dos anos 90, na época que ele vai chamar de quarta geração, lá dos anos 90, é que começa a circular no Brasil com maior periodicidade e também com maior número revistas de divulgação histórica. Revista de História da Biblioteca Nacional, Revista História Viva, História Agora, História Amanhã, depois, sei lá, várias revistas de história. Hoje você vai na banca, por exemplo, encontra lá várias edições, né, de história, de filosofia, de psicologia, né, e de ciências sociais. Isso é legal, atenção, não tem uma pesquisa aprofundada ali, é lógico, mas é de divulgação. Isto é extremamente importante. Lá na França, eles pegam com força. E isso não é nos anos 70, não. Isso é já nos anos 50. Né? Revistas de divulgação. Tem a revista teórica, intelectual, são artigos densos. Né? Sei lá, os análises normalmente têm 800. O menor que eu tive acesso tinha 400 páginas. Normalmente é de 800 a 1.000 e poucas páginas, os análises. Então são vários historiadores, são vários volumes. Né? Então é uma coisa pesada, de pesquisa mesmo. Né? Isso, a pessoa que não é especialista em historiografia, que não é, enfim, um cientista social, dificilmente vai ficar lendo os análises. E eles tinham uma ciência disso, eles tinham uma consciência disso. Portanto, vamos incentivar e apoiar e desenvolver revistas de divulgação, que é justamente para aqueles leitores, que tipo de leitor? Que não é necessariamente um leitor especializado em leituras de pesquisas acadêmicas, mas ele se interessa por Clio, se interessa por história. Então vamos fazer revistas de divulgação. Isso começa, né, a acontecer de forma bastante forte na França. E aí o que acontece? Isso vai criando um público de leitores muito interessante. O Doss levanta aqui dados de pesquisa que diz o seguinte, né, grande parcela da população francesa, né, tem interesse pela história. História social, da sociedade francesa, história geral e história também da sua própria história.
né? E essas revistas de divulgação, contando a história da Aquitânia, a história do extremo oeste, né, da França, que é administrada pela Inglaterra, essas histórias que vão ser entendidas como histórias pitorescas, não pitorescas no sentido pejorativo, mas histórias que chamam a atenção, né, vão ter uma saída muito grande. E aí começam as revistas de divulgação. Então, observe, então, estou falando de programa de TV, programa de rádio, revistas de divulgação. E o que mais? Assessorias. Assessorias? Assessoria jurídica? Não, não. Se trata de advogados aqui, sim, historiadores. Que tipo de assessoria? Assessoria política. Assessoria na análise econômica. Não vamos esquecer que a história do Zanal, ou ainda essa tradição do Zanal, tem uma forte influência entre os anos 40 até o final dos anos 60 na história econômica, né, de longa duração, sobretudo os trabalhos do Brodel, né? Ou seja, então esses historiadores eles têm um legado, o Instituto, a Escola de Altos Estudos hoje, década de 70 hoje, né, Institutos de Ciências Sociais, tem um legado fortíssimo na análise da história econômica, né, mundial, né, não só do bairro, ou da cidade de Paris, ou do país França, mas história global, uma história globalizante. E aí o que acontece? Esses historiadores também desenvolverão assessorias, ou seja, vão assessorar quem? Governos, empresas, sobretudo editoras. Entra agora aqui num outro ponto importante que o Loss coloca, que são as editoras. Ele coloca números, né? Ele diz, a maioria absoluta das editoras de revistas, de editoras ligadas à história e historiografia, são dirigidas por membros da escola, por integrantes da escola dos Zanal. Ou ainda, se não é da revista Anal, são professores da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais. Isso é sério. Isso é sério por quê? Isso não é denúncia. Olha lá, pedofilia, não se trata disso aqui não. Sério no seguinte sentido. Chamando atenção para a questão política, né? Esses historiadores estão inseridos, né, nos veículos de comunicação em massa, como o rádio, a televisão, as revistas de divulgação e no mercado editorial. Peraí, mas não é revista, não é a mesma coisa? Quando eu digo mercado editorial nas editoras, eu estou falando em conselhos, membros ou dirigentes dos conselhos editoriais. O que significa isso? E o Doss coloca bem dessa forma. Significa que esse pessoal, com essa perspectiva, estará, de uma certa forma, deliberando, escolhendo, determinando o que será e o que não será publicado sobre história e historiografia na França dos anos 70. Então, assim, isso é mais uma vez importante para chamar atenção para essa ideia de neutralidade axiológica. Isso não existe, né? Não existe, né? Eu diria, o Doss está dizendo, isso não existe em todo esse movimento dos análise, né? Eu diria, não existe nas ciências históricas em geral. Né? Ou seja, essa postulação de neutralidade, isso é uma ideologia. Né? O que existe em relação aos franceses é uma importante, notável e importantíssima inserção em relação à política, inserção no diálogo político. Né? A partir do momento que eu faço parte de um conselho editorial, eu estou aconselhando que essa publicação merece ser publicada e potencialmente que a outra publicação não merece ser publicada, ou que ambas precisam ser publicadas, ou ainda que ambas não merecem serem publicadas. Né? E quando o Doss coloca dados dizendo que os historiadores da década de 70, ligados à terceira geração, estão nas maiores revistas, na maior parte das revistas de história da França, a gente está falando de algo internacionalizado. Porque a França, já há décadas, é uma referência, é a maior, não é a única, mas é a maior referência de produção historiográfica no mundo dito ocidental. Né? E o que acontece? Dito ocidental aqui, eu penso Japão também, viu? China, estou pensando nessa galera também. Não fica presa ao geográfico aqui agora, não. Então, o que acontece? Ou seja, eu estou falando de historiadores com uma perspectiva teórica e metodológica que vão, de uma certa forma, estar influenciando a historiografia em várias partes do mundo. Eu estou sendo aqui um pouquinho eufemista, né, porque minha vontade é falar no mundo inteiro. Vejamos, com um exemplo clássico, o nosso país, nós, Brasil. Mas nenhum lugar quis desenvolver a sua própria tradição historiográfica. Todos os lugares querem fazer isso e todos os lugares possuem sua, tradição historiográfica. O Brasil tem também. Né? Mas nenhuma quis bater de frente, ou seja, fazer o enfrentamento, ou seja, ter esse espaço internacionalmente na produção intelectual do trabalho do historiador, como tinham os franceses. Sim, por exemplo, a Universidade de Colômbia, os historiadores de lá
vão fazer uma forte oposição, não é restrição, oposição no sentido de boicote, não, mas proporão também um tipo de escrita da história. E estão fazendo isso desde os anos 20. Ganha força nos anos 40, após 45, na Universidade de Colômbia, quando começa-se a desenvolver em massa algo que os historiadores, já era de se esperar, que os historiadores não vão curtir muito, que é uma coisa que só no final da década de 70 é que os historiadores franceses se permitiram trabalhar, que é justamente com uma metodologia chamada história oral. Fim dos anos 70, quando a criação do Instituto de História do Tempo Presente. O que eu quero chamar a atenção é que, desde os anos 20, na Universidade de Colômbia, por exemplo, já se desenvolve pesquisas com história oral. Historiador, isso é um historiador francês, não todos, olha lá. Esse grupo hegemônico que o Doss está propondo, está identificando, isso é uma aberração. Não, para com isso. E eu já disse para vocês aqui o que o próprio Jacques Le Goff, em um texto de 78, dizia sobre a história do tempo presente, que era muito melhor feita pelos jornalistas do que pelos historiadores. Isso em 78, quando está sendo criado o Instituto de História do Tempo Presente na França, do qual o Le Goff não faz parte, é claro. O que eu quero chamar a atenção é que, só para poder todos aqui pegarem o que eu estou falando com muita calma, há grupos, estou falando de engajamento intelectual, engajamento político, de proporcionar uma leitura e prática de trabalho historiográfico que hegemonicamente influenciou boa parte do mundo a partir da França, a partir dos anais, a partir da Escola de Altos Estudos Sociais. Agora eu disse, mas nenhum outro lugar se colocou para uma outra perspectiva, uma concorrência, vamos chamar assim? Sim, eu disse a Universidade de Colômbia, né? Nos Estados Unidos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, mas isso já se fazia na década de 20. O desenvolvimento de uma perspectiva de história oral, que não vai ter muita adesão na França, ou ainda não vai ter muito espaço na França no início dos anos 70, até mesmo na época do Brodel, e até mesmo no início, nesse mesmo período, década de 20 e 30, né? Que é uma história que é assim, começa assim a história oral. A perspectiva é uma história biográfica. Por exemplo, vou escrever a história do Churchill. Vou escrever, sei lá, o presidente do Partido Republicano me chamou para escrever a biografia dele. Então, eu, usando o procedimento metodológico da história oral, olha lá, história oral não é uma metodologia, ok? Usando a metodologia da história oral, eu vou produzir fontes e, a partir dessas fontes, escreverei a biografia do político X, Y, Z. Isso era uma aberração para muitos historiadores, porque se tratava de uma história não ciência, mas de uma história, de uma biografia. E o gênero, atenção, enquanto gênero de escrita, a biografia, enquanto gênero de escrita, até hoje tem repulsa de muitos historiadores, seja franceses ou não. Né? E aí vem um grupo de historiadores da Universidade de Colômbia propondo a escrita da história através da história oral, produzindo fontes com ela, e aí, sobretudo, ligada à política. Nos anos 20, nos anos 30, mesmo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, isso para os historiadores que criticavam a história política do século XIX, a história envelhecida, a história dos eventos, dos grandes homens, etc., isso é uma aberração para os análises. Eles não querem um troço desse de jeito nenhum e vão ser críticos a isso. Mas não é uma briga de titãs, né? Ou seja, sei lá, Atlas brigando com, sei lá, qualquer um outro titã do mundo grego. Né? Não se trata de uma briga de titãs, ainda, né? Mas será, até porque os historiadores depois vão ver a importância da história oral enquanto procedimento metodológico. Mas focalizando aqui no texto do Doss, então ele está propondo, olha, há uma influência tremenda dos historiadores na política em todos os espaços. Qual o objetivo da terceira geração, com aspas, dos análises, dos anos 70? É ocupar todos os espaços possíveis e imagináveis, não só na França, como fora da França também. Sobretudo nas ex-colônias. Sobretudo na Argélia. Sobretudo em Madagascar. E aonde não temos ex-colônias que também sejamos influentes. E parece que conseguiram, né? E conseguiram fortemente. Estou aqui em Marília, Brasil, falando desses caras desde o primeiro dia que eu vi vocês na vida. Né? E vou morrer, certamente, entre aspas. Terminará a disciplina e falaremos de historiografia. Os historiadores franceses estarão em pauta, né? Sem dúvida alguma. Agora, a questão que o Doss faz a crítica, e muitos vão odiar a crítica do Doss, é que ele não vai poupar ácido para os análises. Por quê? Lembra quando eu falei logo de cara do texto do Le Goff para vocês? Eu falei, olha, é o Le Goff falando da história do grupo de historiadores que o Le Goff faz parte. Importante, mas, né? Ou seja, é você falando de você.
Então, há que se, no mínimo, né, procurar outras fontes em relação a isso. E eu disse também, estou repetindo, então, no Brasil, a maior parte da bibliografia sobre o que é historiografia, como é o campo historiográfico, qual é o campo de trabalho do historiador, vem da onde? Vem dos historiadores do jornal. Clássicos como aquele que nós mutiladamente estudamos aqui na sala, que é justamente, né, o que é a história nova, ou seja, a nova história, né, escrita pelo Jacques Le Goff, né, e organizada também pelo Pierre Nora. Né, ou seja, são eles falando deles. Aquele livrinho, galera, eu disse para vocês, vou repetir agora, porque é o que faz aqui, repete, o dossiê, é um livro, de uma certa forma, apologético da história nova. Né? E é, de certa forma, muito importante, claro, e é muito, vamos chamar assim, é muito pobre que no mercado editorial brasileiro, estou falando em termos de mercado capitalista mesmo, existam poucas publicações de outros livros que propõem uma outra leitura, a partir de um outro olhar, vou chamar dessa forma, né, outro olhar aqui eu digo, a partir de um outro ângulo, com uma outra perspectiva, beleza? Sobre a história dos historiadores franceses que influencia boa parte do planeta Terra. Né? Então, isso era é ainda uma deficiência muito grande, que a editora do Unicamp, nos anos 90, tenta suprir, né? Ou seja, tenta minimizar isso com a publicação desse livro, mas é uma pequena edição, né? Dificilmente, acho que até em estante virtual não consegue achar mais a publicação do Unicamp, né? E depois, né, nos anos 2000, vem a Edusc republicando esse texto do Doss, né, fazendo um favor gigantesco a nós. Então, você bem direto, bem objetivo. Fora os textos fartos da Escola dos Análises, explicando o que é o trabalho historiográfico, o que é uma pesquisa histórica, fora os textos dos membros dos análises, ou seus representantes aqui no Brasil, nós só temos no Brasil livro publicado, fazendo uma crítica, uma tiragem, dá para pensar, olha, as pessoas conhecem François Dossé em Porto Alegre, ou ainda Rio Grande do Norte, ou ainda em Roraima, ou ainda em Porto Velho. É este livro aqui. Que circula no Brasil são 2 livros. Um segundo livro, a gente vai falar sobre esses autores, que é o Hervé Martin, é uma publicação portuguesa, né? Não é uma publicação brasileira. Né? E não tem esse livro também em editoras aqui no Brasil. E também está fora de circulação, esgotadíssimo. Né? Mas esse ainda chama-se assim, As Escolas Históricas. Né? Esse livro ainda é possível encontrar em site virtual, etc. Teve uma tiragem significativa a partir de Portugal, a partir de Lisboa. Mas fora esses 2 livros, sim, nós temos teses, que poderiam virar livros, mas não viram livros. Por quê? Nós temos dissertações de mestrado, que faz uma crítica importante, falando o que é uma pesquisa histórica, porque o cientista social se interessa para isso, ou seja, como fazer uma pesquisa histórica. Quais os conceitos, vamos chamar assim, que os historiadores trabalham? As ideias de fontes. Né? Se você, aluno de Ciências Sociais, procurar nas editoras brasileiras, hoje você vai encontrar várias perspectivas de história. Mas, certamente, para fazer uma crítica àquela perspectiva hegemônica, você vai encontrar esse livro aqui. É muito pobre isso. Eu estou falando de um país de milhões de pessoas, em que milhares de pessoas são universitárias, e que centenas de milhares são historiadores, ou cientistas sociais, ou filósofos, ou enfim, são pesquisadores da área da grande área de humanas, né, e que têm acesso ao mercado editorial apologético. Atenção, apologético aqui não significa horrível, não lível, aspas, né, ou ainda desprezível. Não se trata disso. Né? Mas há que se ter outras leituras, isso é muito importante. Né? E no Brasil nós temos uma, né, vulgarizada, no sentido francês que eles falam, né, popularizada, é essa aqui do Dossé. Né? E nem é tão popularizada assim. É que é possível ter acesso a ela. Né? Então isso é bastante complicado. Isso evidencia, e estamos nos anos de 2013, algo que o Dossé está publicando e falando e afirmando, uma tese que ele está colocando nos anos 90 e 95, que é justamente uma hegemonia no mercado editorial na França, ele se refere. E isso se estende, evidentemente, para os países que em que a historiografia é influenciada pela tradição francesa, a maior parte deles. Né? Disse também agora há pouco que existe uma tentativa de oposição, não política no sentido de esquerda e direita, não, né? Mas uma perspectiva também de produzir historiografia a partir da Universidade de Colômbia, que ganha força no pós-guerra, né? Alinhada inicialmente ao Posier,
ao poder político mesmo, partidário. Estou falando de biografias de republicanos e democratas, não estou falando aí de liberais ou alternativos. Só um parênteses. Esses dias a esquerda trotskista ficou muito feliz, e eu entre eles, porque conseguimos eleger a primeira vereadora trotskista na história dos Estados Unidos. Um país que todo mundo, boa parte do planeta acha que só tem 2 partidos políticos lá. É lamentável isso, né? Nos Estados Unidos tem 2 partidos, republicano e democrático, ou seja, horrível, se ensina isso nas escolas, né? Enfim, mas o fato é o seguinte, fecha parênteses, né? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que os Estados Unidos está propondo, né, literalmente, uma outra escrita da história, mas a princípio é alinhado, sobretudo, com os republicanos e democratas, hegemonicamente os maiores partidos dos Estados Unidos, né? E não o único, né? Mas depois, por exemplo, dos anos 50, já começa uma perspectiva diferente de história oral na Universidade de Colômbia, que é justamente algo que vai ganhar força só na década de 70 na França, que é a ideia de contar a história dos vencidos. A história dos movimentos sociais pode ser feita, no caso, narrada, através dos próprios membros dos movimentos sociais, que não tem espaço, por exemplo, na academia entre os historiadores, ou entre os cientistas sociais, ou os analistas políticos, o caramba quatro. Né? Então a história oral passa a ter essa perspectiva engajada. Isso começa nos Estados Unidos e não na França. Né? E, evidentemente, nos anos 70, acho que isso ajuda a entender porque que o Legoff está falando, né, que, olha, a história oral é uma coisa melhor para os jornalistas. É uma forma também de atacar os historiadores da Universidade de Colômbia. Né? Mas tudo bem. O que eu quero chamar mais atenção para dentro do texto do François Adossé, aqui na introdução, é justamente essa questão da participação nos veículos de comunicação em massa. Né? Não estamos só nos laboratórios, só no nosso departamento, só no nosso centro de estudos, mas estamos levando a nossa pesquisa para o mercado editorial. Né? Estamos fazendo parte do mercado editorial. E como partícipes do mercado editorial, estamos deliberando o que vai ou não ser entendido como digno de ser acessado pelo público dos leitores. E a constatação do François Adossé é que, nos anos 70, o público de leitores dessas revistas, sobretudo, não dos anal, mas sobretudo das revistas de vulgarização, de divulgação, talvez falaremos assim melhor, é o que eles querem dizer de vulgarização, é muito amplo, é muito interessante. Né? E olha, atenção, não é muito interessante por simples assim, filantropia, ou ainda do tipo, algo, é confortante para o espírito, é lucrativo. Esse é um dos pontos aqui da crítica do Doss. Né? E que não tem mal nenhum para quem está dentro da lógica capitalista querer ter lucro. Para quem está na lógica capitalista, claro. O que ele está chamando aqui é que, a atenção é essa, os analistas, os franceses, conseguiram encontrar uma fórmula, isso eu já tinha apontado antes do texto do Doss, né? Uma fórmula interessante de como a pesquisa historiográfica ser rentável. Como ganhar fazendo um trabalho de pesquisa. No Brasil. Vocês sabem como é que é? Vou pensar o Paraguai, por exemplo. Um aluno de graduação em História no Paraguai, da Universidade Católica, ele vai fazer uma pesquisa, um TCC, beleza? Lá tem mestrado, vou pegar um mestrado. Vai fazer um mestrado em História na Universidade Católica. Ele tem uma bolsa. Vou falar em reais. Guarani está mais ou menos 2.400 mil Guarani para cada R$1 hoje. Né? Imagina, chuta aí quanto que é a bolsa de mestrado em Assunção, na Universidade Católica. Quanto? Dá em torno de R$380. São alguns milhões de Guarani. São 300 e tantos reais. Mestrado. Mas não vamos, né, não vamos ficar presos ao Paraguai, porque senão acaba sem querer aqui reproduzindo uma crítica boboca e aquele estereótipo desgraçado com o Paraguai. Porque isso também é um problema nosso. Quanto que é a bolsa de mestrado hoje aqui no Brasil? Alguém lembra? Eu não lembro agora. R$1.200. Na minha época era 800. Quanto? 1.320. Na época que eu fiz o mestrado, minha bolsa era R$800. Catos. Ó, que firmeza. 1.600. Uau. Menos de meio. Dezembro do ano passado, se for 1.600 ou 1.200, o fato é que assim, é muito pouco para se fazer uma pesquisa. Muito pouco. Mesmo que seu objeto se encontre geograficamente na cidade de Marília, é muito pouco. Mesmo que o meu objeto se encontre na cidade de Assunção, certamente é muito pouco, né? R$380 para fazer uma pesquisa de mestrado. Né? Mas é muito pouco, né? Por exemplo... Dedicação integral.
Porque se exige a dedicação integral, é um insulto. Seria um insulto, né? Porque, veja só, parte-se do princípio que você não tem filhos, né? Mas eu tenho filho, não, é problema seu, né? Não, irresponsável, não participou de um projeto de gravidez planejado, você, mulher, sobretudo mulher, né? O homem é o galudão, né? Então, fica mais para a mulher isso, né? Ou seja, você é irresponsável, a mãe solteira, né? Tem filho, olha, o programa não tem nada a ver com seus problemas particulares. Se você tem filho, então o programa não vai dar mamadeira para ele, é uma questão sua. O programa está dando uma bolsa para você. É bem assim, é agressivo isso, porque estou falando também de uma forma agressiva, porque a situação é muito agressiva. É muito agressiva. Olha, mas eu preciso, minha pesquisa, sei lá, seria importante eu ir para Londres. Você está brincando com a minha cara? Você quer ir para Londres? Você está viajando. Ou seja, e aí o que acontece? A gente não consegue se objetivar nessa coisa toda da pesquisa, etc. e tal. Porque não temos condições de nos enxergarmos. E muitas vezes o departamento é tão estranhado também que a gente compartilha o estranhamento do departamento e, por exemplo, ir para Londres, sei lá, alguém aqui está com alguma ideia de iniciação científica para o ano que vem? Ninguém? Se esse teu objeto, por exemplo, for algo relacionado, por exemplo, ao México, seria interessante você ir ao México também, não seria? Seria, né? Mas quantos entram com um pedido? Porque o formulário está lá no site da faculdade, né? Entra lá, preenche o formulário, manda para o colegiado, né? Da graduação aqui, provavelmente, né? Departamento de EX aqui, né? Ou da pós-graduação, do colegiado da pós-graduação, e vão deliberar se são a favor ou não, né? Agora, vão respaldar na onde? Nós temos ou não verba para isso, né? Relaxa, tem verba, tem uma quantidade de verba? Tem, mas tem a questão, você atende os pré-requisitos necessários para eu destinar essa verba para você ir para o México, né? É outra questão. O que eu quero chamar a atenção aqui é que no Brasil ainda há uma tradição muito grande, não de falar amém, não se trata simploriamente disso, né? Seria muito simples se fosse só isso, né? Mas uma tradição muito influenciada pela historiografia francesa. Isso é muito bom, porque a historiografia francesa é muito boa. Tudo bem, claro, até aqui? A questão é que há uma tradição no Brasil de contemplação simplesmente, ou seja, o Legoff falou, está falado. Né? Sei lá, o Chartier falou, está falado. O Roger Chartier falou, está falado. O Brodel falou, está falado. Isso é muito complicado para uma tradição nas ciências humanas, seja em qual área for das ciências humanas. Né? Mas isso ainda é muito forte. Esses livros do François Dossé, ou ainda do Hervé Martin, que chega para nós aqui, que é possível trabalhar com eles no Brasil, né? Nossa, a recepção não é muito agradável. Certamente, essa perspectiva do Dossé aqui não é uma perspectiva... Muitos historiadores não só fazem tábula rasa, para usar a expressão do Chanu, desse livro, desse intelectual e da obra dele, como o ignoram plenamente na universidade, como se não existisse. Tentaram procurar esse livro na biblioteca? Se encontrarem, me fale, por favor, onde está escondido, porque consta no catálogo, mas ele não existe lá. Né? Sem querer conspiratório, estou falando aqui, eu vou lá e arrancaram, né? Um analista foi lá, não se trata disso, mas se trata de identificar a influência tremenda de peso dos análises. Né? Isso não é o fim da picada, mas há que se ter outras análises, né, do que é um trabalho historiográfico. Agora, nesse quesito, né, o François Dossé ele vai dizer também que no prefácio, olha, é verdade que nos anos 90, quando eu escrevi essa tese, eu fui muito duro com os análises. Lógico, né? O François Dossé, como eu dizia aqui para continuar, entendeu muito bem como fazer, assim como os analistas que ele critica nos anos 90, entendeu muito bem como fazer a história ser rentável. Né? Não tenha dúvida disso. E com qualidade, Espero que vocês também queiram saberem como serem ciências sociais e terem retorno financeiro desse trabalho de vocês. Eu espero, é uma questão de lógica formal. Né? Que todos aqui queiram. Né? Nos anos 70 começa um gênero biográfico. Olha que coisa interessante. Nessa época aqui, o mercado editorial está produzindo bastante, publicando bastante biografias. A princípio, a escola dos análises criticava radicalmente, nos anos depois do pós-guerra, na Universidade de Colômbia, a composição de biografias. E agora, nos anos 70, né, vão eles estarem fazendo também o quê? O desenvolvimento de projetos biográficos. E olha lá, fazem de grandes personalidades políticas.
Aí vem o François Doss. Essa mudada de semblante aqui é do Doss, não é minha não. Não é só minha, é do Doss. Ou seja, peraí, deixa eu ver se eu estou certo. A terceira geração dos Annales diz ser uma continuação da primeira e segunda geração dos Annales. Beleza? A terceira geração dos Annales, liderada pelo Le Goff e Pierre Nora, dizem que são herdeiros dos pais, essa expressão, pais fundadores dos Annales. O Lucian e o Bloch. Ok? E aí, herdeiros da mesma perspectiva teórica e metodológica. E aí, nos anos 70, estão fazendo história biográfica, que é um gênero, ok? É um gênero, e tem que entender que isso é um ótimo, importante gênero. Mas fazendo história biográfica de personalidades políticas chavões. Tudo o que mais criticava o Marc Bloch e o Lucien Febvre, essa história personalizada, pontualizada, com uma história envelhecida das grandes personalidades, com seus grandes feitos históricos. Crítica da primeira geração dos Annales à história tradicional rankiana, ou ainda parte da história tradicional prussiana. E aí o François Doss propõe há uma ruptura radical da terceira geração com as demais gerações. Tudo bem? Ele coloca sempre aspas também em gerações. Né? Ou seja, esse primeiro momento de direção do Bloch e do Febvre, o segundo momento de direção hegemônica, ainda continua o Febvre, que morreu, junto com o Brodel, e sobretudo depois do Brodel, pós-Brodel, há uma ruptura gigante. Né? Tanto que o subtítulo desse livro é Dos Annales à História Nova. A Nouvelle Histoire é outra coisa, é uma outra perspectiva de trabalho historiográfico. E ele vai acusar, com toda a força, lá no capítulo 5, né? Deita-se um olhar para a coisa e o homem desaparece. E aí, pela enésima vez, mas necessariamente eu vou repetir. A história do cheiro, mas não de quem está cheirando. A história da festa, mas não de quem está festejando. A história da fome, mas não de quem está com fome. A história ainda do sorriso, mas não de quem sorri. Está dando para sacar isso? O sujeito, o homem, desaparece como objeto central. Claro que ele aparece, óbvio, né? O riso é o riso porque é o riso de alguém que ri, né? Mas agora, o foco central não é o sujeito, né? O ser, mas as atitudes dos seres. E nem as origens das atitudes. Isso é legítimo? O Doss não discute necessariamente a legitimidade. Isso é ilegítimo, isso aí não é historiografia, não. Ele não discute isso. Ele está discutindo o quê? A ideia de que há uma continuidade, uma linearidade entre primeira, segunda e terceira geração dos anos de 1970. Ele diz, não, há uma ruptura epistemológica. E eu diria, há uma ruptura ontológica e de perspectiva de ser aí. Gigantesca. Né? E o Doss, quando ele faz essa crítica nos anos 90, vocês imaginam, pessoal, o cara vai ser satanizado, em adulto. Tem outro autor que eu já citei aqui, que é o Hervé Martin, e de Bois, que vão fazer uma crítica semelhante. Esses, então, no Brasil, quase nem se ouve falar o nome desses caras. Você ainda consegue ouvir falar. Né? Esses caras serão satanizados, porque esses autores, o Doss, ele é contemporâneo. Ele está vivenciando isso. Ele existe nesse tempo. E a sua presença... Nossa Senhora. E a sua perspectiva nesse presente histórico é uma perspectiva crítica aos seus contemporâneos. Né? E ele é marginal. Não porque dá aula numa faculdade dita segunda linha, terceira linha. Ele dá aula... Ele dá uma socorro dessa. Né? Então, não está perdido no espaço, não é um rapazinho, uma faculdade da esquina. Não. Né? Ele está sendo um grande aristocrático. Só que ele está fazendo oposição. E a proposta dele é a oposição, evidentemente, então, de apontar. Não, atenção, isso é importante que vocês entendam. Não satanizar a terceira geração, mas apontar que não há uma continuidade. É uma análise epistemológica que ele está fazendo ali. Beleza? Ele está propondo entender e explicar como se deu toda essa processualidade, como é que passou a existir história dos anais. É evidente que a terceira geração é tributária de muitos elementos desse pretérito aqui, desse passado, dessa tradição
esse movimento analítico lá dos anos 20. Mas agora, há rupturas gigantescas nos anos 70 com essa perspectiva. Ou seja, o homem não é mais o centro do objeto. Faço uma análise comparativa para demonstrar que o homem não é mais o centro do objeto. Posso ganhar tempo aqui falando, não repetindo o que eu falei? A história do cheiro, a história do beijo, a história do cardápio, mas não quem faz a comida ou quem come. Né? A história do cardápio. Beleza? Em contraposição, faço uma análise comparativa para contrapor isso e demonstrar. Qual é a definição que o Mark Bloch coloca na Apologia da História, naquele livro? A história é a ciência do homem no tempo. Não do cheiro no tempo. Não do cardápio no tempo. Pode ser também, que é a perspectiva colocada aqui. Né? Isso se deve, de acordo com Doss, a um diálogo gigantesco com o estruturalismo. Tudo bem, estruturalismo? Ou seja, eu vou privilegiar o tempo presente. Lembra o texto passado, que se chamava devemos fazer tábula rasa do passado, ficar preso só ao presente, ou ainda o destaque central para o presente. Eu não vou entrar aqui nessa briga, é uma briga longa, compensa entrar, mas eu não posso, a não ser que vocês queiram, aí tudo bem, eu até sacrifico aqui o projeto inicial. Né? Mas observe, é a briga entre historiadores e estruturalistas, é a briga entre história social e história estrutural, é a briga entre historiadores e etnólogos, é a briga entre parte dos etnólogos, dos antropólogos e os historiadores, sejam eles marxistas ou, sobretudo, analistas. Né? Analistas dos anos 40, 50, pensando no projeto. Né? Há uma briga desgraçada entre eles. Um recorte na longa duração, sobre historiadores, né? Sobretudo historiadores tipo o Brodel, e recortes na curta duração, em uma certa essência da sociabilidade imutável, ahistórica. Não que não tem história, mas é que transpassa todo o período histórico. Algo que se mantém, algo que permanece. Exemplo, as culturas indígenas, antropologia e etnologia não é só indígena, beleza? Me permita. A cultura indígena possui uma essência gigantesca que nem mesmo o mundo ocidental deu conta de penetrá-la, ou ainda transformá-la. Isso é uma briga, galera, é uma briga assim, que eu estou me permitindo falar um pouco, porque não dá para passar reto nisso. Né? Muitos vão dizer que os povos indígenas não perderam a sua cultura, porque a sua cultura é permanente. E aí vem uma briga dizendo o seguinte, mas como assim perdeu cultura? A cultura não é chaveiro só, né? Cultura é manifestação da cultura material, mas a cultura no sentido, a cultura não material. Né? Cultura é cultura, beleza? Se escreve materialmente ou não, mas cultura. É difícil perder, ela está em movimento, então ela está se transformando sempre. E aí vem o historiador dizendo o seguinte, olha, você está ossificando a cultura dos mais progressistas, né? Os mais conservadores, os historiadores mais conservadores vão dizer o seguinte, olha, vocês antropólogos estão querendo buscar uma essência da religiosidade guarani, ou de qualquer outro grupo étnico, né? E essa essência que vocês estão procurando, simplesmente, ela existe tal como é agora, em movimento, em transformação. Não fiquem procurando o Guarani selvagem do século XVIII ou a Iracema do Alencar, porque você jamais vai encontrar. Né? Ou ainda, né, vamos buscar entender a permanência da cultura indígena, da essência, por exemplo, do povo Chucarramãe diante do capitalismo. O capitalismo não transformou a cultura Chucarramãe. Daí vai dizer alguns historiadores. Né? Não só transformou, né? O capitalismo não só transformou, como qualquer outra cultura, né, transformou. E faz tempo, antes do capitalismo, a cultura de Chucarramãe está em contato com outros povos aruac antes de surgir o Estado de Portugal. Né? Já está em movimentação. Então é uma briga monstro, essencialmente. Estruturalista, essencialmente. Okay? Não exportando nem aprofundando, mas apontando. Os estruturalistas vão buscar um recorte temporal, né? E o diacrônico, a história de Cronos, do tempo, né? Acaba não sendo privilegiada. Né? E há um recorte mais no sincrônico, mais no temporal de curta duração. Isso é uma briga muito grande, né? Que existe aí entre os historiadores. E o que acontece? O Doss, por que eu estou falando isso? Porque o Doss vai apontar que a história produzida da terceira geração em diante, é uma história extremamente ligada e vinculada a uma perspectiva estruturalista. Diferente da perspectiva do Brodel e da perspectiva inicial do Mark Bloch. Então ele não está denunciando, olha que bosta, olha que horrível, não se trata disso.
Só se trata de dizer, não há uma continuidade, não há uma linearidade. Há uma ruptura, isso não significa, ficou pobre. Ele não vai entrar nesses termos, né? Mas ele vai falar, é uma outra perspectiva de análise histórica. Não há uma terceira geração. Há uma nova proposta de trabalho de historiador, que é legítima, que é válida e que tem sua importância. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Tanto que o DOS, hoje, agora, anos 2000, né, quando esse livro aqui é republicado, e hoje, 2013, o DOS está trabalhando igualzinho. Eu não queria adiantar isso agora, mas se vocês já leram o prefácio, vocês tem o prefácio dele, ele também escreve no 2000. Ele está trabalhando igualzinho esses caras que ele está criticando na década de 70. Igualzinho. Fazendo biografias, belíssimas biografias. Ele tem uma biografia do Levi-Strauss, maravilhosa, né? E faz um trabalho historiográfico, mas a partir de um objeto, que é o ser humano, no caso o pesquisador, que é a história intelectual, né? Tá? O Levi-Strauss, ele vai escrever sobre o estruturalismo, etc. Mas observa, ele está fazendo uma autocrítica, isso hoje, né? Isso hoje. E ele faz questão de não mudar nada nesse livro, porque ele fala, esse livro não está datado no sentido ultrapassado. Esse livro tem lá as suas essências, as suas substâncias, né? E que elas continuem sendo apropriadas pelos leitores, como foi escrito nos anos 90. Né? Não vou mudar nada, só vou fazer esse prefácio dizendo o seguinte, eu acho que eu fui duro demais, né, com os analistas quando eu fiz a minha tese. Né? Hoje eu entendo com mais maturidade que os analistas não fizeram só isso. Né? Eu diria, sim, fizeram mais, influenciaram ele a fazer como os análises. Isso só comprova o poder dos análises, o poder político, epistemológico, cognitivo, etc. Caramba, 4 das análises. Pois bem, alguém quer fazer alguma colocação sobre essa parte da introdução? Em que ele apresenta esses dados, da presença dos historiadores nos veículos de comunicação em massa, o trânsito dos historiadores diante da política do Estado francês. Ok. Então faço eu. Então, rapidinho, para formalizar. Ele começa assim. Clio torna-se uma musa inspiradora de um público cada vez maior e mais ávido por saber sobre seu passado. Todos se apresentam para escutar o discurso do historiador. Os palcos da televisão, os estúdios de rádio, acolhem os pesquisadores que outrora teriam permanecido no anonimato do seu trabalho penoso de arquivistas confinados a um cenáculo restrito aos universitários. Lembra que eu falei no começo da aula? Aquela ideia de que a história durante um tempo ficou marginalizada, esses momentos acabaram. Se sentiam marginalizados, certamente não é o que está acontecendo nos anos 70. E aqui é a grande pegada, e aí é uma coisa muito importante dos análises, que é justamente divulgar a pesquisa. Observem vocês, me permitam. Nós todos vão ter que fazer um TCC. Correto? Se não mudar a política universitária até o final da graduação de vocês, vocês vão ter que fazer um TCC. E aí vocês vão fazer um TCC porque a condição não está dizendo, né? É condição sendo declarou para poder formar, tem que fazer um negócio para concluir. E aí eu pergunto, o que vocês vão fazer com o seu TCC? Eu acho que é pertinente, acho que merece atenção a seguinte possibilidade. E que vocês consigam editar como livro a pesquisa de graduação de vocês. Correto? Algumas editoras no Brasil já estão fazendo isso, né? Mas evidentemente que não vou nem entrar aqui na relação capital-trabalho entre escritor e editora, porque senão desanima todo mundo, né? Mas o fato é, alguns TCCs, algumas editoras já descobriram que um grande nicho, eu vou usar essa expressão aqui, mercadológico ou ainda de... interessante, para eles são essas prateleiras isoladas, meio que segregadas, esses mini Auschwitz que existem nas bibliotecas nossas, onde fica lá nossas pesquisas de mestrado, doutorado, ou ainda, sobretudo, os TCCs. Isso é a maioria TCC, né? É incrível. Tem faculdades que colocam os TCCs, que tem que guardar um. Departamento de graduação lá, tal, tem que guardar um. Tem um lugar, eu não sei como é que é aqui, vou ver isso hoje à tarde. Eu sei que certamente tem ali dissertação e tese. Alguém sabe me falar se os TCCs também estão na biblioteca? Tem que estar. Tem que estar. Muitas universidades, porque em massa são muitos formando, o que eles fazem? Pegam um quartinho lá e, quando são bem educados, colocam em uma caixa, lacra, olha que legal, lacra a tua pesquisa, cataloga lá, tal, existe a pesquisa tal, e pias e mais pias. Pias e mais pias. Isso considerando assim, um lugar minimamente sério, que vai catalogar, que vai guardar, mesmo que em condições, enfim, né, com situações adversas que vai ferrar o documento, né, mas tudo bem, hoje coloca digital também, mas, enfim, também tem fim, tem aquela mídia tem tempo útil, tem obsolescência nela. E aí o que acontece com a tua pesquisa?
Em tese, a princípio, ela, desculpa, assim, eu não quero, não é para desanimar ou desfazer, ela desaparece. Ela desaparece. Até porque tem uma cultura, um discurso, que diz o seguinte: pesquisa mesmo é de doutorado. TCC nem se... Vou citar alguns nomes de pessoas importantes, que eu entendo, particularmente entendo como muito importantes, no sentido de que são importantes para ajudar a gente a pensar o mundo, a universidade, etc, etc. Tem uma pessoa que é o José Paulo Neto. Eu acho que é um pensador extremamente importante, tem muitas contribuições, mas também tem N limitações. Veja só, o José Paulo Neto, não sei se alguém conhece aqui, mas enfim, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Federal do Rio, isso mesmo, na Escola de Serviço Social. E aí o que acontece? Ele diz que, por exemplo, aluno de graduação não faz pesquisa. Isso aí que vocês fazem aí, TCC, é um trabalhinho. Tipo o colegial, oitava série, primeira série, desculpa, primeiro colegial, né? Tipo, faz um trabalho sobre os Inca aí, né? No plural, no singular mesmo, Inca, né? Fala sobre os Inca aí. Né? E aí você faz um trabalhinho, tal, faz uma banquinha ali para te dar uma emoçãozinha, né? Para perpetuar um ritual de passagem, e também de estabelecimento de poder, e aí vai embora. E some. A pesquisa normalmente some, desaparece. E aí muitos vão dizer que no mestrado também não é nada diferente. Aí no mestrado você começou a aprender a fazer pesquisa, hein? O mestrado aí é o começo de, quem sabe, caso você vá para um doutorado, de uma pesquisa mais sólida. O mestrado é para você ter a noção do métier do pesquisador, como trabalha o pesquisador. Né? Mas sai uma coisinha, de vez em quando sai uma pesquisinha. Né? Então, essa é a visão aristocrática, né? Visão bastante aristocrática e reducionista de qualquer possibilidade criativa, desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Claro, é verdade que tem que ter um mínimo de maturidade, que tem um métier para seguir. Claro que tem sim, existe metodologia, né? A metodologia serem entendidas, para que você possa aí sim desenvolver o seu método. Isso vai com o tempo. Isso não é com a graduação, nem com o mestrado, nem com o doutorado também. Isso é com o tempo, né? O que eu quero chamar a atenção é que esses livros acabam, muitas vezes, essas pesquisas, e aqui eu estou pensando que é possível sim fazer pesquisa na graduação, sim, inicial, com determinadas expectativas, né, de quem está iniciando uma pesquisa, mas acredito que é possível sim. Né? Ou seja, muitas vezes essas pesquisas são milhares, galera, são milhares por semestre espalhados aí pelas universidades públicas do Brasil. Peguei só as públicas, né, para não falar milhões, pensando em todas as universidades que existem, privadas e públicas. Isso vai para o lixo, muitas vezes. Estou falando sério, o aluno muitas vezes joga fora TCC dele, ou é ignorado, né? Isso dá dinheiro. Se você pudesse publicar o seu TCC pela Companhia das Letras, pegar uma editora que tem uma certa circulação quantitativamente interessante no Brasil, você gostaria, muito provavelmente. Eu não sei, de repente você tem um problema com o seu TCC, não quer, tá, o problema é seu. Agora, eu acho que em linhas gerais, todo mundo gostaria de publicar o seu TCC. Né? O seu mestrado, o seu doutorado, que isso fosse publicado e lido, é lógico, socializado, debatido, criticado, elogiado, lógico, né? Mas isso muitas vezes não acontece. Na França, o Doss está falando, o pessoal começa a entender que isso pode ser rentável, isso pode dar retorno. E aí isso vai acabar, de uma certa forma, isso acontece no Brasil também, influenciando o que será pesquisado e o que não será pesquisado também. É que ainda no Brasil, nos dias de hoje, ainda eu vejo, é só pessoal, pode estar tudo errado, é só pessoal, é o jeito que eu vejo que a gente escolhe temas, olha que triste, não é nem porque vai ser publicado, vou ser tático, beleza? Vou usar uma expressão bonita da esquerda, bonita e importante, vou ser tático, né, e vou escolher uma pesquisa sobre um assunto tal, porque eu vou conseguir divulgar essas ideias na sociedade, e vai ter publicação, enfim, vai ter divulgação. A gente está tão... Desculpa, eu vou ser talvez um pouquinho eurocêntrico de falar isso, mas eu penso a partir do Mato Grosso do Sul, do meio do mato de Chucarramãe, então não me acuse de eurocêntrico. A gente é tão torpe, a nossa mentalidade muitas vezes se manifesta como algo parecido com o torpe, que a gente escolhe o tema de pesquisa, muitas vezes, é claro, não é todas as vezes, pensando em conseguir meramente a bolsa de pesquisa pela agência de fomento. Às vezes a preocupação tática não é escolher um tema que vai ter circulação nacional e internacional da tua pesquisa, que seja relevante por isso, mas a gente escolhe um tema para pensarmos se vamos ou não conseguir a bolsa de pesquisa, seja 1.200, 1.300 ou 1.600 conto. Saca isso? Que tem sim dinheiro. Tá? Eu estou me permitindo pensar na lógica do capital.
Ou seja, muitas vezes o nosso limite é a bolsa de pesquisa. Isso é muito raso. Não sei se eu estou me fazendo entendido, espero que sim. Isso é muito raso. E muitas vezes a gente não se permite a pensar a nossa pesquisa sendo socializada para além da agência de fomento que vai dar uma bolsa. Mas que a agência de fomento também publique e socialize, que a editora XYZ façam várias edições e que faça a tradução da nossa pesquisa em outros idiomas. E aí o que acontece? Isso é muito importante, pessoal. Fazer esse debate é muito importante, sabe por quê? Porque acontece uma autorrepressão, que não surge de nós, é lógico, mas acabamos comungando de uma ideia do tipo assim: olha, mas isso não me pertence, imagina, meu TCC ser publicado em vários idiomas, por que não? A pergunta simples, cara pálida, é: por que não? Ah, mas o meu mestrado, imagina, não tive nem bolsa, eu vou publicar ele, como assim, na França, ou ainda na Tailândia, ou ainda no Paraguai, ou ainda no México, ou ainda no Alasca? Por que não? Ah, porque isso não me pertence. Então, assim, atenção, eu não vou acabar com esse discurso, que é uma prática muito posta e com força na nossa sociabilidade acadêmica, que é a ideia, eu acho, muito ligada ao mundo judaico, não só, mas também muito ligada ao mundo judaico, que é a ideia do tipo, se conforme-se com o que você tem. Não sonhe muito, sonhe pouco. Ou uma expressão popular para resumir tudo, né? Não ergue muito o sarrafo, não, para pular. Coloca o sarrafo, a vareta, né? Coloca o sarrafo baixo para você pular. E contenta com essa altura aqui. Essa metáfora não é popular aqui, não? Ou seja, parem com esses grandes planos. É muita pretensão, né? Você é um bosta, então faça só o seu cocôzinho, né? E aí você se contente em publicar ele no Facebook. Faz Ctrl+C no Word, Ctrl+V no Word, né? Faz Ctrl+C e coloca na sua página do Facebook. Pronto, você publicou. Consta lá no Lattes, pode colocar. Né? Contente-se com o Facebook. Aliás, de panela de contas, talvez você teria mais leitores no Facebook do que se publicasse por determinadas editoras. Então, sinta-se feliz. Quer traduzir seu livro, seu trabalho? Não tem problema. Vai no Google Tradutor, mete lá, escolhe o idioma e publica tudo na net. E daí, sinta-se realizado. É claro que eu não estou falando desse tipo de socialização, simplesmente. Né? Eu estou falando da possibilidade, aqui é DOS, diante dos análises, a possibilidade de transformar as pesquisas em produtos mercadológicos. Não estou aqui querendo fazer julgamento judaico, beleza? Não estou aqui com o cajado de Moisés na mão, não. Ou seja, é um fato. Os análises colocam no mercado editorial pesquisas que eles desenvolvem, pesquisas que eles aprovam como sendo boas pesquisas, e vão utilizar essas pesquisas para acumular capital. Alguém aqui já ouviu falar ou acha que tem algum historiador do análise morando de favor ou pagando um lugar em Paris? Esses caras são pesquisadores sérios, importantes, mas são também empresários. É como se fosse assim, Clio também é rentável. Né? Dentro de uma lógica capital, né? Vendo até, comercializo até a moral. E é possível isso. Né? Então, assim, a crítica do DOS, isso que eu queria que vocês entendessem, não é um criticismo apenas. Do tipo, esse pessoal aí pisou na bola com a primeira geração. Não, ele está só colocando o seguinte, eu discordo que exista uma continuidade. Há uma ruptura, a ruptura é essa aqui. Né? Essa ruptura invalida toda a tradição da primeira e segunda geração? Não, não invalida. Mas não dá para até centrar essa. Não dá para afirmar que há uma continuidade. Não há problema nenhum em dizer há uma ruptura e propomos um novo tipo de escrita da história. É simples assim. Mas agora, há uma preocupação muito grande de requisitar, de reivindicar o legado da primeira e da segunda geração. Por quê? Aí é o ácido maior do DOS ao texto. Considerando tudo isso que eu acabei de dizer, aonde é que está o ácido maior? Porque a terceira geração, os anos 70, eles vão reivindicar o legado e vão insistir, eles sabem que há uma ruptura epistemológica. Eles sabem muito bem disso, teórica e metodológica. Né? Agora, mas por que não vão reivindicar e vão negar quando o Dossé fala o seguinte, há uma ruptura, o Jacques Legoff vai dizer nos programas de rádio, não há ruptura, há uma inveja. Há uma inveja do Doss. Né? As publicações escritas, o Legoff é mais polido. Né? As publicações versalizadas no veículo de comunicação em massa, se esquece rápido, ele é mais ácido também, o Jacques Legoff. Né? Vai chamar o Doss de invejoso, literalmente, o programa de rádio, Cadeia Nacional. Né? Cadeia Nacional, entenda, todas as colônias da França também. Né? E aí o que acontece? Por que então essa briga, se é tão simples assim, por que não? Porque existe um legado. E esse legado é financeiro também. Estou falando de dinheiro no banco da revista.
Estou falando de dinheiro, coisas que o Doss fala, né? Coisas que jamais as referências bibliográficas que nós temos aqui vai falar sobre esse assunto. Não era um tabu, porque o Jean Chanou já tinha tocado, etc. Mas agora fazer uma tese, aprofundando, qual é a tese dele? A tese de doutorado dele é ele mostrar isso, né? E assim, apresentar dados aqui, né? E aí o que acontece? Então eu estou falando de patrimônio, galera. Estou falando de negócios. Estou falando de negócios, de dinheiro, né? E não só dinheiro, também de influência política. Como é que eu vou negar a primeira e segunda geração, né, e manter toda uma tradição iniciada, fundada por eles, que é justamente a escola, na década de 70 se chamava assim, Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais. Para manter aquilo, até hoje, é uma constante relação política. Para que não vão fechar a Escola de Altos Estudos, isso não ia acontecer, viu gente? Mas o fato é, as verbas podem parar de chegar. E é regado de verba. E essas verbas é fruto de um processo histórico de relações políticas departamentais, eu digo, da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, com o governo francês. Com o governo francês, né, de todos os tempos. Né, sobretudo com o Centro Nacional de Pesquisa Científica. Ironicamente, nos anos 70, presidido por um brasileiro, Michel Louis. Né, eles falam Lévy, né, Louis, né, Michel Lévy, né, que nasceu em Borborema. Aqui. Muito louco isso, desculpa. Me empolguei, porque assim, é um brasileiro, né? E para um francês aceitar um brasileiro dirigir o maior centro de pesquisa, quer dizer, o único e o que centraliza todas as pesquisas científicas da França, e um brasileiro presidir isso durante vários anos, isso é muito interessante. Não muda o mundo, nem muda a luta de classe, mas é muito interessante. Na revista não, ele presidiu o Centro de Estudos. É onde delibera o que vai ou não vai aprovar, ou não vai aprovar, onde delibera a verba para pesquisa ou não, etc. Então, e não foi assim, durante todos os anos 70 ele presidiu. Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que há então toda uma preocupação em manter, né, essa tradição, essa certa linearidade, porque tem toda uma série de relações políticas históricas já consolidadas, né, no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, na Sorbonne, né, isso não impede as pessoas de fazerem a crítica. Mas agora, olha lá, da mesma forma como nós aqui, impede, por exemplo, existem 3 linhas de pesquisa no mestrado aqui. 4 linhas. 4 linhas de pesquisa. Ah, mas eu quero trabalhar com um assunto que é de uma 5ª linha que não existe. Você pode? É claro que você pode, amigo. Apresentar o projeto? Claro que você pode. Mas é muito quase claro que também você não vai ser aprovado. Ah, mas tá bom, então eu vou escolher uma das 3 linhas, beleza? Vou escolher uma das 3 linhas. E aí o meu orientador, ele, por exemplo, sei lá, ele vou chamar assim, ele é pesquisador de produtividade do CAPES. Né? E aí minha pesquisa vai fazer uma crítica radical ao CAPES. Detonando e mostrando mesmo o que é o CAPES. Você pode fazer a pesquisa? Claro que você pode. Mas a probabilidade de você ter bolsa do CAPES é muito pequena. Por exemplo, você pode estudar, por exemplo, qualquer tema. Desde que você passou um projeto de pesquisa, no processo de seleção, você pode, enfim, junto com o seu orientador ali, deliberar o projeto, ou reorganizar o projeto da forma que vocês quiserem, mantê-lo e tal. Você pode mandar para qualquer agência de fomento do mundo, praticamente quase todas. Né? Agora, o que vai garantir que a sua pesquisa será aprovada ou não é uma outra história. Agora, se você já entra numa linha de pesquisa, num departamento, que tem um grupo de pesquisa, que as pesquisas já estão sendo desenvolvidas há anos, que esse grupo de pesquisa já chega a ter até bolsa de pesquisa por grupo de pesquisa, e que pesquisa, por exemplo, maçã, e aí você quer estudar quiabo, você vai dar trabalho para a gente no grupo de pesquisa. Então, amigo, se quiser participar, às vezes eu acho que é direta, eu não sei, mas não conheço todos os discursos, é lógico, mas me parece a seguinte afirmação, de que quando você quer entrar num grupo de pesquisa que já existe, consolidado, etc., etc., você vai ter que pesquisar uma vertente lá dentro desse grupo de pesquisa com aquela temática. Não adianta eu chegar, por exemplo, no grupo, sei lá, um grupo que eu conheço que eu acho muito importante aqui no campus, que é o grupo da Rosângela, né, de História Econômica. Eu chegar lá no grupo da Rosângela e falar o seguinte: Rosângela, eu quero estudar a cultura Mapuche de acordo com as transcrições do Chico Xavier, né, no século XXI. Não cabe, desculpa, assim, sou radical. Não cabe.
Né? Ou seja, e se eu já estiver no grupo, minha pesquisa começar a ganhar um tom diferente do tom do grupo de pesquisa, eu começo a dar trabalho também ao grupo de pesquisa. Isso pode influenciar certamente no corte de bolsas, de verbas, e até perseguições políticas, etc, etc. Nós sabemos disso muito claramente. Os análises estão preocupados com isso. Né? Ou seja, os analistas aqui, eu quero pensar, não só que eles fazem parte da revista, mas também do departamento da Escola de Altos Estudos, né, de Ciências Sociais. Ou seja, manter uma tradição de perspectiva histórica. E a galera fez o que nos anos 70? O Doss vai falar, isso lá no capítulo 5. Recortou ao máximo objeto. Aquela ideia de totalidade histórica, vai por água abaixo. A preocupação não é mais a totalidade, mas um recorte dentro de um tempo histórico, né? de um espaço histórico. Né? E aí o que acontece? Boom editorial. Vende pra caramba. E os caras criam, de certa forma, eu vou chamar aqui de império. Não é o imperium, no sentido latino mesmo, poder através das armas, mas é um império, sim, intelectual, não tenho dúvida disso. Né? Se acumula muito capital, se desenvolve áreas de influências tremendas, né, a ponto de não deixar chegar publicações críticas a eles em determinados países, caso Brasil, caso Paraguai e caso Argentina. Né? Quando você fala de historiografia, é análise. Né? Ou seja, por que não tem essas publicações? É um acaso do destino? Socializada, só essa daqui? Não é um acaso do destino. Isso é um complexo de relações políticas internacionais de poder intelectual. Não tenha dúvida disso. Né? E há necessidade de manter essa tradição e esse poder. Né? Poder aqui não no sentido mais banal, mas no sentido sério que tem que ser dado a essa concepção de poder, que é a ocupação dos espaços, né? E que o outro, e aí eu quero usar de novo essa expressão, que o outro reconheça em mim aquilo que ele não é. Portanto, tenha como referência para ser quem sabe o que sou. Né? Isso é muito tenso e tem que ser levado bastante a sério. É um projeto longo, né? Embora o Doss, depois do intervalo eu falo com vocês, vai fazer uma diferenciação muito grande da Escola dos Análises. Ele propõe o seguinte, nos anos 90, isso nos anos 70, nos anos 90, tem Escola dos Análises? Ele fala, é até difícil falar que tem Escola dos Análises. Acabou. Ela não existe mais na perspectiva do Doss. Há sim o Instituto, a escola, né? Os análises vai mudar de nome, de novo. Né? Outras pessoas vão fazer parte da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, e a maioria dessa vez, nos anos 90, não são pessoas ligadas à revista Análise, são pessoas que têm uma nova perspectiva e justamente uma preocupação gigantesca com a metanarrativa, com a narrativa e, sobretudo, com a hermenêutica e a filologia. Coisa que não é a tônica de nenhum momento da história dos análises. Seria uma quarta geração, ele aponta, se é que poderia falar assim disso. Se poderíamos chamar de quarta geração, certamente Paul Ricoeur é uma referência gigantesca que vai trabalhar a hermenêutica e filologia, sobretudo a hermenêutica dos análises. Todo aquele abandono teórico-metodológico se retoma ele, né, nos anos 90 com novas personalidades. O Jacques Legoff se afasta do Instituto, da revista, outras pessoas assumem a revista e, evidentemente, temos uma nova fase de produção historiográfica. E que é muito forte hoje aqui no Brasil. Quando nós falamos de Paul Ricoeur, por exemplo, muitas pessoas nas ciências sociais o utilizam para análise, quando vão estudar narrativa, né, as suas possibilidades de interpretação hermenêutica de um dado objeto. Isso é um cara dos análises, mas ninguém, dificilmente se associa Paul Ricoeur à Escola dos Análises. Ele faz parte da revista dos análises. Ele é pesquisador do Instituto, da Escola de Altos Estudos, mas já não tem mais aquele peso que tinha antes, na década de 70 até os anos 80. Nos anos 90, outros personagens, outras pesquisas passam a ser feitas, e aquele império dos analistas dos anos 70, de acordo com o François Dossé, vai por água abaixo. Não termina. Dá vida a uma outra coisa melhor que os anos 70 e 80, assumindo uma perspectiva de recorte epistemológico e propondo uma nova forma de trabalhar a história, né? Sobretudo com a hermenêutica. No começo da nossa disciplina, eu perguntei assim para vocês. Vocês têm aula de hermenêutica aqui e de filologia aqui no campus? Pois é. De acordo com o próprio Doss, fazer um trabalho nas ciências humanas sem ter um mínimo de conhecimento filológico, sobretudo hermenêutico, é muito complicado, muito frágil. Né? E aí fica complicado mais ainda, porque daí, né, se trata de eu não manjar de hermenêutica, mas a questão é que muitas vezes eu não tenho noção do que é hermenêutica, porque eu não tenho aula de hermenêutica na minha graduação. Né? E eu estenderia mestrado e doutorado
também não tem aula, uma disciplina chamada hermenêutica. Agora, atenção, preocupado com isso, quando vocês disseram, as turmas, duas turmas disseram que não tem uma disciplina, e depois eu constatei, é óbvio, na grade não tem uma disciplina chamada hermenêutica, introdução à hermenêutica de Porriquet, ou de qualquer um outro que vocês queiram aí. Eu falei, mano, não é possível. Tem que ter algum lugar ali no campus, aqui em Marília, que estuda hermenêutica. E aí eu vi que na filosofia tem uma disciplina chamada hermenêutica. Se ela está sendo dada ou não, é uma outra história. Mas consta no programa, no cronograma, vamos chamar assim, no planejamento do curso, consta uma disciplina chamada hermenêutica. Então eu sugiro que vocês dialoguem com a hermenêutica, porque é muito importante, caso essa disciplina seja disponível aí na história da vida acadêmica de vocês. Vamos fazer um intervalo? Que horas são agora, hein? Ah, já deu o horário do intervalo. Vamos fazer um intervalozinho e depois nós voltamos.